Estenda suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, ó Pai, o teu servo diante do Senhor. Colocar não, ele já está na presença do Senhor. Apenas, ó Deus, pedir que o teu Espírito Santo possa usá-lo nesta noite. Que o Senhor possa usar, ó Deus, os lábios dele para transmitir a tua palavra. Que haja um milagre, ó Deus, naquilo que ele vai falar, naquilo que nós vamos escutar. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Tem coro? Glória a Deus, aleluia. Diz comigo assim, ó. Jesus me deu a vida eterna. Mais convicção para a gente ter fé. Eu acho que você não está tendo convicção. Jesus me deu a vida eterna. Jesus me deu a vida eterna. E eu não perecerei. E jamais alguém ou alguma coisa me arrebatará da mão dele. Amém? Você tem convicção disso? Precisa ter convicção disso. Eu quero, com muita alegria, compartilhar com os irmãos, falar um pouco. Todo domingo a gente está aqui, falar um pouco da vida de alguém, né? É? Ué. Nós falamos da vida do Senhor Jesus, falamos da vida dos apóstolos, da vida dos ancestrais do Primeiro Testamento, né? Falamos. E eu queria convidar você hoje para a gente falar da vida do apóstolo Pedro. Eu amo falar do apóstolo Pedro, porque para mim ele é o crente carnal. Ih, nego vai arrepiar aí agora, hein? Vai falar crente carnal? É assim mesmo. Eu vou falando aqui o que é um crente carnal, e aí você vai entendendo aí se você encaixa. Crente mimimi, crente carnal. Crente que só vem na igreja quando o pastor liga e insiste. Carnal. É crente, mas é carnal. E mais outros aí que eu não vou falar não, porque senão você vai falar assim, ei, você está falando é só para mim, ué? Aí vou ficar meio sem graça aqui. Eu gostaria de falar, Pedro é uma pessoa, é um personagem super interessante e muito parecido com nós, no meu entendimento, é claro. Pedro era um crente apavorado, sempre pulava na frente para decidir. Pedro teve as maiores experiências com o Senhor Jesus, né? Foi um dos apóstolos que teve as maiores experiências. Em todas as experiências do Senhor, que o Senhor queria se revelar, Pedro era convidado a estar com ele. E eu gostaria de trazer aqui Pedro, algumas decisões de Pedro, duas decisões de Pedro. No mesmo episódio, ele teve duas decisões parecidas, diferentes, melhor dizendo. No mesmo episódio, duas decisões diferentes. E eu gostaria de compartilhar com você e trazer isso para a nossa realidade. E você que está, e agora está meio complicado assim o meio aqui, né? Mas a banda da esquerda aqui, abre a sua Bíblia lá em Lucas 5, nós vamos ler do 1 ao 8. A banda da minha direita está em vantagem, vocês não vão aguentar não, da esquerda. A banda da direita, João 21, 4 ao 8. Não da esquerda, eu sou da direita. Da esquerda, Lucas 5, do 1 ao 8. Vamos lá. Amém? Todos encontraram? Está dizendo assim, ó. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores
havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia e assentasse-se assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo, afasta para trás, mais profundo, e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Agora vamos lá para a turma da direita. Da direita é o quê? João? João 21, do 4 ao 8. Mas, amém? Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Primeiro relato aqui, Pedro disse para Jesus afastar dele, porque Jesus era santo. No segundo relato, que foram 2 pescas, 2 momentos, Jesus já tinha ressuscitado, que é esse último, Pedro pula do barco e vai ao encontro de Jesus. Por que 2 reações diante da mesma situação? Reações totalmente diferentes. Uma, ele cai de joelho em terra e diz: afasta de mim, Senhor, porque não sou digno, sou um homem pecador. A outra, após ter negado Jesus por 3 vezes, ele disse, atitude, ele pulou do barco e foi ao encontro do Senhor, após ter negado Jesus por 3 vezes. Então, eu quero compartilhar com você exatamente isto. Nós precisamos aprender a relacionar com o Senhor Jesus pelo que Ele nos ama. Eu tenho falado isso aqui frequente, sempre que o pastor Elcio me dá a oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos, eu sempre tenho falado desse amor. Porque a partir do momento em que nós entendemos o amor de Deus para conosco, clareia tudo. Clareia tudo. Tudo fica possível, como eles cantaram aqui. Tudo fica possível. Em Lucas, vemos uma das primeiras vezes que Pedro encontrou o Senhor Jesus.
ele viu a sua santidade. Sim, o Senhor é completamente santo, é inteiramente santo. É assim que as pessoas conhecem a Deus aí fora. Todos, o homem por instintivo, ele conhece a Deus, a santidade de Deus. O que eles não sabem, muitas vezes nós aqui dentro, pastor, é o amor dele para conosco, que essa faz toda a diferença. A diferença não está no amor em que você ama o Senhor. Isso é maravilhoso, é bom, mas a diferença que nos salva, que nos transforma, que nos leva a um patamar de intimidade, é quando entendemos o amor com que Ele nos amou. E em João 21, Pedro viu a graça, o perdão e o amor de Jesus para com ele. Em Lucas, vemos um Pedro religioso que vê Deus sempre lá de cima, lá do céu. E eu sempre como um homem pecador e, portanto, não tem possibilidade nenhuma de aproximação. Essa foi a primeira impressão de Pedro. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Por que Pedro diz, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador? Porque ele não conhecia a graça. Ele não tinha a revelação do amor. Ele conhecia, ele estava caminhando, andando com o Senhor Jesus, era uma pessoa que cria no Senhor, assim como aqui dentro de nós tem pessoas caminhando, andando, crê no Senhor, mas como Jesus disse para Pedro, e mais para frente a gente vai ver, Jesus disse para Pedro assim, depois de 3 anos andando com Jesus, Jesus vira para Pedro e fala assim, quando você se converter, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. 3 anos andando com Jesus, Jesus vira para ele, dura essa palavra, né? 3 anos, vendo as revelações que ele viu, a transfiguração de Jesus, e Jesus ainda vira para ele e disse, quando você se converter, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós vamos ver isso, mas por que Jesus disse para ele? A santidade de Deus pode ser conhecida pela mente natural, mas o amor de Deus só pode ser conhecido no relacionamento e na intimidade. Ei, aleluia, olha o tanto de amém, glória a Deus, aleluia. Rapaz, eu vou repetir, porque eu tenho certeza, com esse tanto de glória a Deus, aí você não entendeu, ou eu falei aqui talvez grego, vou falar agora português, bem falado. A santidade de Deus pode ser conhecida pela mente natural, a mente humana, mas o amor e a graça de Deus só pode ser revelada no relacionamento e na intimidade com Ele. Não tem como você conhecer esse amor sem intimidade. Por isso é que às vezes perecemos. Por isso que achamos a vida muito difícil, a vida cristã. Algumas pessoas acham. Porque não conhecem esse amor. Porque a partir do momento que eu entender esse amor, com que Ele me amou, e o que Ele deixou de medir, quais as consequências que Jesus não mediu para te salvar e para estar conosco, para habitar em nós, aí as coisas esclarecem na nossa frente. E aí fica mais fácil a caminhada. Portanto, o verdadeiro crescimento espiritual é reconhecer o amor de Deus. É conhecer o amor de Deus, não é reconhecer, é conhecer o amor de Deus. Sabe quando você é um crente crescido, largou de tomar leite? É quando você conhece o amor com que Ele te amou. Quando você tem esse entendimento, você mudou a fase. Você deixou de tomar leitinho e passou a comer uma comida consistente, espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. As pessoas que estão nos vendo aqui pelo vídeo, pelo YouTube, talvez não escuta vocês dando um glória a Deus, um amém. Mas se vocês assim expressar um pouquinho mais forte, com certeza eles vão escutar e vão glorificar o Senhor também quando ver o vídeo. Amém?
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Está vendo, irmão? É só o Espírito se mover um pouquinho assim, o trem funciona. Você só pode amar, perdoar, relacionar, caminhar mais uma milha, quando você olha para dentro de você e reconhece quem você é e sabe que Ele te amou a si mesmo. Vou repetir. Você só pode perdoar, amar, relacionar, caminhar mais uma milha, quando você tem espelho na sua casa e olha para o espelho e fala: que benção que eu sou, mas Ele me amou. Ele me amou, porque ninguém mais conhece você mesmo do que você. Nós sabemos das nossas, o Marlon disse isso aqui na abertura, nós somos inclinados ao pecado. Se não for o Espírito Santo habitando em você, e você tendo esse entendimento, não valeríamos nada. Nada, absolutamente nada. Então você, hoje, está, quando ainda estiver nesse corpo, está inclinado ao pecado. Você se conhece, você sabe dos pensamentos, você sabe das suas atitudes, das suas palavras, do seu coração. Então, se você sabe disso, e você olha para ele e fala: desse jeitinho que eu sou, e ele me amou. Aí você consegue amar o próximo, você consegue perdoar, você consegue caminhar mais uma milha, você consegue ser generoso, você consegue absorver as dificuldades e transpô-las. Amém? Aleluia! Quando nós só apontamos o dedo e agimos como fariseus, na verdade possuímos um senso de santidade de Deus. É zeloso pelas coisas de Deus. É farisaísmo, mas não um senso do amor e da graça de Deus. Nós temos muito apontado o dedo e falado de coisas que às vezes acontecem aqui, mas na verdade isso é um farisaísmo, porque se nós realmente entendêssemos o amor com que Ele me amou, sabendo quem eu sou, então eu não posso apontar o dedo para Camila, não posso, eu tenho que parar e falar assim: Ele me amou, eu não sou uma peça facinho, eu sou uma peça rara, igual eu não existe nenhum, é só eu sou uma peça rara. Então, amados, nós precisamos meditar nisso, pois os fariseus eram os guardiães da santidade, da palavra de Deus, e eles crucificaram o Santo de Israel. Eles crucificaram a santidade. Então, irmãos, às vezes nós precisamos meditar um pouquinho mais, quando começamos a apontar o dedo e dizer: é isso, é aquilo outro, não faz, não veio, não vou, falha aqui, falha ali, e assim por diante. Quando avançamos no conhecimento do amor de Deus, é que realmente estamos crescendo no conhecimento a Deus. Quando só avançamos no conhecimento do amor com que Ele me amou, é que o meu relacionamento com Deus cresce, que o meu relacionamento com Deus começa a despontar. No primeiro encontro de Pedro com o Senhor, Pedro teve um profundo senso de santidade de Jesus, da santidade de Jesus. Ele chegou: afasta-te de mim, porque sou pecador. É assim que a maioria das pessoas se relaciona com o Senhor, tendo consciência da santidade do Senhor e da sua condição de um pecador. Só que não tem consciência do amor de Jesus, da entrega dele, do deixar se fazer homem, menino, criança, no ventre de uma mulher. Deixar se fazer um ser humano, só para me salvar, só para te salvar. Então, quando nós entendemos esse amor com que Ele me amou, fica mais fácil de servir o Senhor, fica mais fácil na caminhada cristã. Pedro aqui foi
o primeiro encontro, um dos primeiros encontros de Pedro com o Senhor. Foi isso que ele viu. Numa caminhada depois de 3 anos, ele já teve uma outra reação. Uma outra reação diante da mesma situação. Que é o que nós vamos falar agora da reação de Pedro já na ressurreição de Jesus, quando Jesus já tinha ressuscitado, que está lá em João 21, 4 ao 8, vamos ler de novo para dar base no que a gente está falando. João 21, do 4 ao 8. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. E lançou-se ao mar. É uma atitude totalmente diferente da primeira atitude. Mas, no segundo encontro, ele teve um profundo entendimento do amor e da graça de Deus. Pedro já tinha caminhado com Jesus os 3 anos do ministério de Jesus. Então ele já conhecia um pouco mais daquele amor. Até mesmo porque Jesus começou a restaurar o ministério de Pedro lá na cruz do Calvário ainda, quando ele negou Jesus pela 3ª vez, e Jesus, a palavra diz que Jesus olhou nele com um olhar de ternura, de perdão, e ali começou a restaurar o ministério de Pedro. Naquela noite, não pegaram nada. Olha para vocês verem que situação, era a mesma situação do primeiro encontro dele com o Senhor Jesus. Não pegaram nada. Muitos de nós estamos nesta posição, trabalhamos muito e desfrutamos e não desfrutamos das riquezas conquistadas na cruz de Cristo. Porque trabalhamos com a força do nosso braço, porque deixamos aquilo que é realmente necessário, como Jesus disse para Marta, aquilo que é necessário, aquilo que tem valor, e nós focamos naquilo que é provisório, naquilo que não tem tanto valor. E aí nós esforçamos muito e não desfrutamos daquilo que a palavra de Deus nos diz que é bênção. Porque eu não estou aqui me referindo, em Provérbios 10, 22, a palavra diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dor. As bênçãos, ela enriquece e não acrescenta dor. As bênçãos, não é a bênção. Porque quando falamos em bênção, nós seres humanos, às vezes focamos só na questão financeira. Mas o Senhor não está aqui só dizendo em questão financeira. Aqui não está só falando de bênçãos financeiras. Aqui está falando de um desfrutar de uma família centrada, uma família no Senhor, de filhos que temem, que amam os pais. Está falando de uma situação financeira que tem condição de dar e não pedir emprestado. É disso que o Senhor está falando, de um casamento abençoado, é isso. E muitas vezes nós focamos muito só nas questões financeiras, trabalhamos com a força do nosso braço, e não dando prioridade ao Senhor, a primazia do Senhor em nossa vida, para que, tem muitas pessoas aí fora, ímpios, que não conhecem o Senhor como Senhor e Salvador, que são prósperos, que são muito ricos, mas não têm paz, não desfruta desta prosperidade que a Bíblia está nos dizendo aqui. A riqueza do Senhor, a prosperidade do Senhor, não acrescenta dor, não acrescenta amargura, desespero, ela vem também com paz. Mas quero voltar aqui para Pedro. Qual foi a reação de Pedro agora, diante
da mesma situação. Ele mergulhou, pulou do barco, mergulhou, ele estava a uma distância ali de não sei quantos estádios, eu não me lembro mais, e ele mergulhou e nadou e foi ao encontro do Senhor. Agora eu te faço uma pergunta. Se eu devo ao pastor Elcio R$ 100 e estou atrasado no pagamento uma semana, eu já fico constrangido. Chegar aqui, eu olhar para ele, eu vou, se brincar, irmãos, eu vou sentar no cantinho ali, e não, se ele me chamar, eu falo, não estou aqui não. É assim que eu vou. Agora imagine esse cara, negou a Jesus por 3 vezes, e agora, ele não viu só a santidade de Jesus, ele viu também a graça, o amor de Jesus. Muitas vezes nós estamos aqui nessas condições, nós nos condenamos. Se ele diz que nada pode nos arrebatar das mãos dele, e aí completa no segundo versículo, nem da mão de meu pai, porque o que meu pai me deu, meu pai é maior do que eu, do que todos. Não é do que eu que ele falou, do que todos. E ninguém pode arrebatar da mão do meu pai, das mãos do meu pai. Então, e nós ficamos muitas vezes aí, nós nos condenamos. Porque na igreja eu não vou, eu estou em pecado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou errado, eu estou fazendo isso, eu não fui. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir nossos olhos, vamos entender que o relacionamento nosso com o Senhor é baseado no amor com que Ele me amou. Ele sabe, quando Ele te salvou, quando Ele morreu na cruz, por mim e por você, Ele conhecia, Ele sabia quem eu era. E Ele morreu na cruz por mim. Agora imagina, se Ele vai me abandonar agora, se por causa de algo, eu não estou aqui dizendo que você pode sair por aí pecando, entendo, estou falando para crente, cristãos, salvos, nascido de novo, eu espero, eu entendo, né? Para não ficar aí com a mentezinha procurando assim, está falando agora que pode pecar, não estou falando, eu espero que eu não esteja aqui falando para esse tipo de crente, eu estou falando para crente salvo, nascido de novo. Mas que passa luta, que tem confusão na cabeça, que pensa, eu estou lá na igreja e tal, mas será se eu estou, será se... Não, irmão, você é escolhido, você é salvo em Cristo Jesus, Ele morreu por você na cruz, Ele disse que da mão dEle ninguém pode te arrebatar, nada, Ele disse nada pode te arrebatar. Então nós precisamos entender esse amor, nós precisamos entender para poder caminhar nossa vida cristã. O que fez Pedro pular na água imediatamente? Foi esta visão. Ele não tinha, porque uma coisa eu falo para vocês, ou ele seria o último a descer do barco, que ele ia falar para os outros apóstolos, eu neguei o homem, eu pisei na bola, eu vou esperar ver se ele dá um sinal para mim, ou ele vira as costas, e eu desço do barco, e passa assim meio desapercebido. Não, ele foi o primeiro. Isso é que é ter entendimento do amor, né? Isso é que é ter discernimento do amor com que Ele me amou. Eu quero dar uma pincelada aqui em Lucas 22, 31, não precisa nem de você abrir não, é só para lembrar você. Lemos que Satanás tinha pedido Pedro para peneirar, nessa mesma ocasião aqui, Jesus falando para Pedro, que ele ia ser morto e tal, e Pedro disse para Jesus assim, Senhor, eu estou contigo e não abro, eu vou contigo até a morte. E Jesus disse para ele, Pedro, Satanás te pediu para te peneirar. E engraçado, interessante, que Jesus não orou para que isso não acontecesse, e não orou para que Pedro tivesse um livramento, ou qualquer coisa parecida. O Senhor Jesus orou para que Pedro não se enfraquecesse, não falhasse. Ele orou para que a fé de Pedro não se desfalecesse. É muito interessante isso, né? Jesus fala para você que vai acontecer isso, e aí Ele mesmo ora, eu intercedi por você. Aí você pensa, poxa vida, então agora não vai acontecer mais isso? Não, Ele intercedeu para que houvesse, para que a fé de Pedro, no caso aqui, não desfalecesse. Mas Pedro continuasse firme, porque o que iria acontecer era algo muito grave, era muito pesado. Mas olha o que Pedro disse, nunca te negarei.
Mas nós sabemos o que aconteceu. Ele negou, ele até espraguejou. Por 3 vezes ele negou Jesus. No entanto, agora Pedro pulou na água e nadou em direção a Jesus. Se Pedro tivesse só a consciência da santidade de Deus, ou a consciência do seu pecado, se Pedro tivesse só a consciência da santidade de Jesus, ou consciência só do seu pecado, a atitude dele teria sido outra. Ele não teria pulado do barco. Muitas vezes, o nosso ministério é paralisado por falta de entendimento nosso. Nós ficamos paralisados porque nos acusamos. Ah, não estou satisfeito comigo mesmo. Eu não estou fazendo, só que isso não vai mudar a nossa situação. Ah, eu não estou satisfeito com o que eu estou desempenhando. Pedro poderia ter dito, não vou porque eu neguei o homem. Vocês vão aí, ó. Eu não vou. Eu neguei. Eu falei que não conhecia e até espreguejei ele. Mas não. Ele foi o primeiro, dentro d'água. Ele sabia que ali tinha perdão, que ali tinha amor. Ele não foi baseado no amor com que ele amou Jesus, mesmo tendo andado com ele os 3 anos e visto tudo que ele viu. Mas ele foi baseado no amor com que ele viu de Jesus. Compreender a atitude de Pedro é muito interessante para a nossa vida cristã e nosso ministério. Pedro tinha consciência dos seus pecados e fraqueza, mas ele agora tinha certeza do amor do Senhor Jesus. Ele tinha convicção do amor. O primeiro encontro ele tinha convicção da santidade, que é completamente santo o Senhor Jesus. É verdade. Mas o segundo ele tinha convicção da santidade, mas tinha certeza do amor. Pedro tinha consciência dos seus pecados e fraquezas, mas ele agora tinha certeza do amor do Senhor. Foi nesta ocasião que o ministério de Pedro foi reestabelecido. Interessante é que, se Pedro tivesse pisado na bola comigo, com você, nós dificilmente daria a ele uma outra chance. Né? Mas olha para você ver que situação. Com o Senhor é diferente. Pedro recebeu mais do que os outros apóstolos todos, mas foi maior em encargo diante do Senhor. Era uma das pessoas que o Senhor mais confiava, porque na verdade, um dos apóstolos que o Senhor mais confiou, mesmo tendo sido ele o que o traiu. Se nós ainda não entendermos o amor do Senhor para com nós, aí tudo fica difícil. Irmãos, e já estou finalizando. Se nós não entender o amor com que Ele nos amou, e a importância disso, as coisas ficam tudo complicado. A vida cristã vira um peso. O chamado vira uma prisão. O fazer a obra do Senhor é cansativo. Mas quando você entende que você não era nada, que não tinha nada, e que agora você recebeu, por um sacrifício monstro, a vida eterna, de graça para você, de graça para mim, aí, fazer a obra, perdoar, caminhar mais uma milha, pregar o evangelho, fichinha, vira nada. Agora, vamos fazer como Pedro, em vez de ficar olhando para mim, se ele tivesse olhado para ele, eu sou um pecador, neguei Jesus, pisei na bola, como é que eu faço agora? Vamos estar na praia, gente, como é que eu faço agora? Não, ele, na água, pulou, mergulhou e já foi logo nadando rumo ao Senhor. Para de olhar para você e dizer que você não tem capacidade, que você está insatisfeito com o que você fez, está insatisfeito com o que você faz. Amém, caminha, levanta a cabeça e fala, fui satisfeito com o que eu fiz ontem, mas o que eu vou fazer hoje, vai ser melhor do que ontem. E faça para o Senhor.
e faça para o Senhor. Levanta a sua cabeça, faça para o Senhor. E para encerrar, eu só quero deixar aqui, porque às vezes tem algum que vai me ouvir pelo YouTube e fala assim, mas essa não foi a primeira vez que Pedro teve com o Senhor. Sim, nós sabemos disso também. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus tinha encontrado com Pedro antes das duas ocasiões. Lucas 24, 34 fala sobre isso, e 1 Coríntios 15, ele foi o primeiro a ser visto por Jesus depois de Maria Madalena. É só para registrar essa passagem. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Né? Não é a gente ficar aí se lamentando dentro do barco. Dentro do barco, pastor. Não é ficar lamentando dentro do barco. Ou até mesmo jogar o remo. Mas é olhar e falar, ele está lá na margem. Ele está lá na margem, ele está me esperando. Mesmo sendo quem eu sou. Ele me espera. Ainda tem peixe assado. Ué. Ele assou o peixe. Já estava assado já. Eles comeram ali o peixe assado. Não é maravilhoso isso? Esse é o Jesus que te ama. Esse é o Jesus que me ama. Esse é o Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Você que nos assiste aí pelo YouTube, passe essa mensagem para frente. Algum amigo seu, algum vizinho, algum parente, que você imagina precisar de ouvir essa palavra, manda ela para ele. Propaga. Prega o evangelho dessa forma também. Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre, e o teu amor é imutável. Então nós te adoramos, nós te louvamos, entregamos diante do Senhor as nossas vidas, confiamos plenamente no Senhor, confiamos plenamente no sacrifício da cruz, confiamos plenamente na redenção, na justificação e na salvação pelo sangue de Jesus. Obrigado por esse privilégio, e cada dia, Senhor, essa convicção seja mais ardente no nosso coração, a convicção do amor com que o Senhor nos amou. Louvado é o teu nome, glória a Deus, aleluia, irmãos. Amém? Glória a Deus.